trouxe algumas ilustrações. Desculpem que parece que as fontes não estão muito bem aí, porque eu transferi de um computador para outro e ficou esses errinhos aí, uns probleminhas aí na nomenclatura. Mas dá para perceber que aqui a gente está expressando o corpo físico. O duplo etérico, né, é com uma pequena excedente acima do corpo visível, né? Então, a pequena faixa, a gente vai falar de cada um desses daqui a pouco. Aqui está mostrando o corpo astral, com todas as suas cores, e com uma pequeno contorno aqui também presente, que é a chamada contraparte do corpo astral, e aqui o ovoide, a gente vai ver também isso mais adiante, mas é só uma síntese para a gente perceber de como é composta a aura. A cada estágio desse, eu estou acrescentando mais um corpo, só para vocês terem uma ideia de como é o conjunto dessa aura, né? Já de cara, e para vocês já terem uma ideia, e quando a gente falar de cada uma separadamente, vocês entenderem melhor. O corpo mental, ele já é um corpo muito similar ao astral. Vocês veem que esse aqui é o astral e aquele se repete, e um pouco mais afastado, um pouco mais extenso, um pouco mais amplo do que o astral está o mental, que inclusive se desenvolve em tamanho à medida que evoluímos, né? Esse na literatura teosófica a gente vê isso, essa informação de que quanto maior esse corpo mental, mais desenvolvido é a pessoa. Então isso é até uma forma de perceber quanto de existência, de tempo de maturidade espiritual a pessoa já tem. Mas note que existe alguma similaridade, claro que a gente não está conseguindo representar com tanta precisão aqui, mas entre as cores há uma certa similaridade. Por último, nós temos aqui a aura causal, ou do corpo mental superior. Eu vou apagar agora os corpos para deixar só o corpo mental aqui, e aqui apagar os outros corpos para deixar só o causal. Repare que tem essas brechas, essas manchas vazias aí, propositais, que a gente vai encontrar no Homem Visível e Invisível, as ilustrações mostrando que existem digamos assim, uma carência de matéria, de energia, porque nós ainda não temos esse corpo totalmente desenvolvido. Não temos o mental também totalmente desenvolvido, mas ele já está um pouco mais desenvolvido do que o causal, e é por isso justamente que nós não conseguimos vivenciar tão plenamente assim as experiências intuitivas, e que, se é que a gente pode chamar de intuitivo, porque intuitivo é a palavra mais próxima que nós temos para expressar as experiências que o corpo causal consegue absorver do búdico, porque o causal ele é ponto de conexão que a gente tem com o corpo búdico, mas ele é o que faz para a gente obter as intuições e as atividades criativas e inspiradoras, etc. Formas, pensamento, as mais variadas. Eu trouxe algumas não são as principais, mas são algumas escolhidas por nós, assim, que sejam representativas, tiradas do livro de Leadbeater e de Annie Besant, que é Formas, Pensamento, exatamente o nome do livro. E mostrando justamente a vocês que existe tanto formas, pensamento, que atuam no campo do astral, envolvendo as emoções, quanto do âmbito mental. Uma coisa que é importante dizer a vocês é o seguinte: o corpo mental superior, o corpo causal, ele já é um corpo dito arupa, ele não é constituído de forma. É difícil para a gente entender um corpo que não é constituído de forma, porque a palavra corpo já dá uma ideia de forma para a gente. Mas é por isso que na teosofia se prefere hoje até adotar mais o termo de princípios, chamar de princípios do que de corpo, que são princípios que não têm forma, mas a gente não consegue conceber muito bem isso. Geralmente isso é representado através de formas corpóreas mesmo, né, com desenhos mais ou ovoides ou formas humanoides, mas no fundo a gente tem que entender que esses corpos mais sutis eles já não teriam forma, porque estariam trabalhando com um tipo de pensamento que não é mais aquele pensamento concreto, mas concreto não no sentido do concreto que a psicologia trabalha, concreto no sentido de algo que precisa de uma imagem, né? Pensamento que precisa de imagem, quer seja imagem visual, imagem auditiva, porque a audição também é imagem, só que a imagem no sentido da sonoridade, tal, da compreensão verbal, etc. Então, assim, o que não precisa de forma para se concretizar, para se realizar, para se transmitir, são pensamentos abstratos que já estão no corpo mental superior. Estes também têm formas de pensamento, mas elas são tão difíceis de entender. As formas de pensamento desse nível já são difíceis. Imagine aquelas que são mais ainda, digamos assim, transcendentes num corpo que nós não temos ele muito bem desenvolvido.
Então, é por isso que quando a gente tem uma informação que vem desse nível, que geralmente é considerado dentro da psicologia junguiana como se fosse o inconsciente coletivo ou o campo acástico, elas precisam de uma forma simbólica que corresponda, que geralmente só representa algo muito mais completo, mais amplo, né? E a gente precisa dessa forma simbólica para que a gente possa utilizar, coexistir aqui de alguma maneira. E aí acaba acontecendo aquela forma que nós temos no nosso imaginário, que representa melhor determinados fatos, determinadas coisas que são mais transcendentes da nossa vida. Aqui nós temos uma passagem que tanto está no livro Homem Visível e Invisível, como no livro Formas de Pensamento, que é justamente um ábaco mostrando mais ou menos sobre as cores, o que ele observava nas cores, né? As colorações e os significados. A gente vê aqui esse azul mais clarinho, pálido, né? Elevada espiritualidade, depois esse já esverdeado aqui, uma devoção mais clara com medo. Então ele tem todo um trabalho de leitura, de semiologia, vamos dizer assim, né? De tentar compreender o que as cores tinham, o que as cores da aura e das formas de pensamento, o que elas tinham como correspondente nos fenômenos psíquicos, nos fenômenos psicológicos que aconteciam, né, em cada ser que ele observava. E, de certa forma, o que a gente vai mostrar aqui é algo que a gente vê também no livro sobre a aura, né, do que é o livro O Homem Visível e Invisível, e que depois a gente vê a Dora Kuntz dizer, complementar no livro dela, A Aura Pessoal, que, na verdade, Lili Bitter, quando mostrava, ele mostrava, às vezes dava a impressão, na linguagem dele, que era alguma coisa universal, que acontecia com todo mundo. Mas Dora Kuntz, que foi parceira dele e que foi orientada por ele, também vidente, ela alerta para a gente que ele estava mostrando exemplos que ele via e que ele usava como experimento. E ela mesmo, no livro dela, Aura Pessoal, ela falou que para pessoas diferentes as formas podem ser diferentes, as representações podem ser diferentes, assim como a gente sabe que acontece com as pessoas quando a gente analisa sonhos, também as interpretações, como as pessoas simbolizam a determinado fato da sua vida no sonho, vai mudar de pessoa para pessoa, porque depende muito da história de quem sonhou, muito mais do que a história do sonho. Da mesma forma, acontece com as formas de pensamento. Aqui só para mostrar a vocês o corpo astral, o corpo mental, que por si só já possui as cores, os desenhos e formas assim presentes. Quem lê esse livro Homem Visível e Invisível vai ver também que na própria aura aparecem determinadas configurações ondulatórias ou digamos assim, certas explosões que aparecem na própria aura quando a pessoa está com raiva. E ele fala que muitas vezes, quando a pessoa tem uma raiva explosiva, esse vermelho toma conta da aura toda e depois volta para o lugar onde ele se acumula. Então, as pessoas que têm uma aura muito avermelhada é porque é uma pessoa que se enraivece com muita constância, com muita facilidade, são pessoas irritadiças e, de certa forma, essa forma de pensamento avermelhada que aparece ali influencia também para a pessoa se tornar um pouco mais irritadiça. É muito interessante a gente ter consciência disso, pelo menos para que a gente possa observar se realmente isso acontece no nosso psique. Aqui, para vocês verem o que eu disse no instante, né? Algumas aulas elas estão meio um pouco esticadas, porque eu mudei o formato do slide e acabei não ajustando, mas entendam que cada ovoide desse aí não é tão arredondado assim. Mas aqui a gente está vendo, né, as formas que aparecem na aura, que são, de certa maneira, também formas de pensamento que se acumulam e que vão acontecendo e que vão se registrando e acabam impregnando a aura e tendo uma permanência maior na aura da gente, né?